Galera, bora trocar uma ideia sobre os microcontaminantes emergentes? Então, solta a vinheta. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o nosso canal da EcoClass, nosso programa Bate-Papo sobre saneamento. E aqui o Dr. Fábio que vos fala. Galera, microcontaminantes emergentes. Já ouviram falar? Os fármacos, os disruptores endócrinos ou desreguladores endócrinos, os microplásticos. O que a gente sabe sobre tudo isso? De fato, já há algum entendimento se fazem mal, se já estão fazendo mal, se causam dano, quais danos causam? Como está o estado da arte? Vamos descobrir um pouco sobre isso? Vamos tentar dar uma conversada sobre esse assunto tão importante que vai tomar conta do saneamento dos próximos anos? Então, bora lá bater um papo sobre saneamento? Então, a nossa conversa hoje, meus caros e minhas caras, é sobre os microcontaminantes emergentes. Mas antes, vamos lá dar uma contextualizada, vamos fazer um recorte dentro do saneamento. Galera, as águas naturais, elas possuem uma composição que dá origem a uma qualidade inerente a todas as dinâmicas ambientais a quais estão expostas. Ou seja, a composição de uma água é fruto do local onde ela se encontra, dos ecossistemas instalados nessa água, da forma como ela interage com todos os ambientes. Isso tudo dá uma característica típica para a água. Porém, as ações antrópicas, as nossas ações, acabam de algumas maneiras bagunçando o coreto dessa qualidade inerente às águas naturais. De que forma? Bom, daquela forma mais vil que já sabemos, lançamento de substâncias em concentrações superiores ao limite de assimilação do ambiente, vulgo poluição aquática, os nossos esgotos brutos, os nossos efluentes tratados, já que muitos deles é reduzido a carga orgânica, mas os nutrientes continuam lá, os efluentes industriais lançados clandestinamente, as cargas difusas que vêm da lavagem de ruas cheias de resíduos sólidos, as cargas difusas que vêm de cinturões agrícolas carregados de pesticidas, de fertilizantes, enfim, tudo isso acaba indo parar nos corpos d'água, afetando sobremaneira a sua composição e a sua qualidade, afetando sobremaneira todas as dinâmicas ambientais que caracterizavam o que antes era esse corpo d'água. Vamos ver aqui um exemplo de como isso se sucede? Bom, vejam só, vamos pegar aqui um efluente industrial cuja DBO é de 3.500 miligramas por litro. Bom, esse afluente industrial, melhor dizendo, ele passa por uma estação de tratamento de efluentes da própria indústria e sai, no final desse tratamento, com uma DBO de 55 miligramas de oxigênio por litro. Poxa, 98% de redução da DBO inicial para a DBO final. Poxa, atende facinho quando é uma 430 que pede o mínimo de 60% de remoção. Tudo perfeito, não é mesmo? Mas olha só, galera, imaginemos que esse complexo industrial que gera esse efluente com 55 miligramas lança num corpo receptor classe 2 a uma vazão de 10 litros por segundo. Esse rio aqui, ele tem uma vazão Q710 de 300 litros por segundo. Vamos ver o que isso vai acontecer no final das contas. Galera, isso aqui é a formuleta para cálculo de concentração final com vistas à diluição. O que a gente tem aqui? A gente tem a carga do efluente industrial mais a carga do rio, dividido pela somatória das vazões, lembrando que aqui é a vazão Q710. Se você não sabe o que é a vazão Q710, isso vai ficar para um outro bate-papo, senão a gente vai se alongar demais, ok? Mas é importante que seja porque essas. Vamos lá, rapidinho. A vazão Q710 vai me dar uma ideia da menor vazão que eu posso encontrar nesse rio. E dessa maneira eu consigo avaliar a concentração final da DBO após o lançamento do efluente nessa situação mais crítica desse rio. Então vamos lá. Aqui é a DBO do efluente, a vazão do efluente, a DBO do rio, a vazão do rio. E aqui embaixo, vazão do efluente e a vazão do rio. Nós temos todos esses valores, eu substituo aqui na fórmula, 55 vezes 10 mais 5 vezes 300, dividido por 10 mais 300, isso me dá uma concentração final de DBO de 7 miligramas por litro. Aonde? No corpo receptor.
E aí, galera, olha lá no CONAMA 357, no capítulo 3 das condições e padrões de qualidade das águas, na seção 2 das águas doce. O artigo 15, ele fala que o padrão de DBO para água doce de classe 2 tem que ser até 5 miligramas por litro. E o resultante desse lançamento desse efluente vai gerar uma DBO de 7 miligramas por litro, ou seja, numa concentração acima da capacidade de incorporação pelo corpo d'água, sem afetar a sua qualidade. Isso é poluição. O lançamento de um efluente mudou a qualidade desse corpo d'água. Percebem que o arcabouço legal ele não é só com vistas à qualidade do efluente, mas ele é com vistas também à característica nata ou inata do corpo d'água, ao qual não deve ser alterado mediante o lançamento desse efluente. E aqui nesse caso, mesmo com 98% de remoção de carga orgânica, ele vai alterar a DBO do corpo d'água. Então, essas ações antrópicas, elas. Isso porque teve um tratamento ainda, né? Imagina quando não tem. Elas impactam diretamente a qualidade do corpo d'água. Outra situação também, fruto dessas nossas ações, das chamadas ações antrópicas, que afetam a qualidade do corpo d'água, é o lançamento de substâncias estranhas ao ambiente. Substâncias químicas que não deveriam nunca estarem lá. Pesticidas, agrotóxicos, petróleo, materiais sintéticos, enfim, uma gama imensa de substâncias que nós produzimos, que nós utilizamos para a produção dos nossos bens de consumo e que lançamos os resíduos nos corpos d'água. E isso tudo, galera, pode provocar nesse corpo d'água fenômenos de bioacumulação ao longo da cadeia alimentar, toxicidade aguda ou crônica, genotoxicidade, quer dizer, essas substâncias elas podem causar lesões no DNA, ou mutagenicidade, alteração cromossômica que vai se manifestar na descendência desses organismos que habitam esse corpo d'água, entre outros fatores que acabam sendo desencadeados pelo lançamento dessas substâncias estranhas. O que isso tudo quer dizer, meus caros, é que nós precisamos regular a ação humana frente à necessidade de lançamento dos seus resíduos. Nós temos que ter um arcabouço legal para regularizar, com vistas a minimizar a interferência no ambiente natural. Não só para proteger a vida aquática, mas também para proteger a vida humana. Ou seja, esse arcabouço legal, ele tem uma amplitude total, que pega desde a qualidade e da vida aquática até o reflexo na saúde pública. E aí nós temos para isso os CONAMAs 357, 430, as legislações ambientais em nível estadual e municipal e os órgãos ambientais fiscalizadores. Tudo isso para buscar ao máximo fazer com que nós, seres humanos, nas nossas diversas ações, ao gerarmos os nossos resíduos, não os lancemos de qualquer forma no ambiente, ao ponto de que, num primeiro momento, gere um dano à vida aquática e à qualidade da água desse ambiente, e no segundo momento, que pode ser bem próximo, tudo essa situação possa vir a causar um dano à saúde pública. E aí, vejam bem, lá no CONAMA 430, vocês devem estar se perguntando, putz vida, e o cara vai falar de microcontaminante emergente. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Calma lá que já estamos chegando, hein? Hoje a contextualização está longa. O CONAMA 430, no seu capítulo 2, seção 2, no artigo 16, ele traz as condições e padrões de lançamento de efluente. Uma tabela gigantesca com os valores máximos permitidos para uma série imensa, mas imensa mesmo. Quem já teve que coletar a amostra e mandar para um laboratório para fazer o CONAMA 430, sabe o quão imensa é essa tabela. Essa tabela, então, ela tem parâmetros analíticos, substâncias químicas e os valores máximos permitidos a serem encontrados nos efluentes de qualquer natureza a ser lançado nos corpos receptores. Já o CONAMA 357, ele no capítulo 3, seção 2, artigo 14, ele traz as condições de qualidade da água doce. E aqui eu trago para vocês os padrões de qualidade da água doce classe 1. Aqui também nós temos uma série imensa de parâmetros com seus valores máximos respectivos que caracterizam qual é a qualidade a ser mantida
na água doce de classe 1. Tem isso para classe 2, 3 e 4. E aí vocês devem estar se perguntando, esses valores máximos permitidos, da onde que eles nascem? Por que que DBO é 80 miligramas por litro? Por que que o DDT é X? Enfim, da onde saem esses valores máximos permitidos? Galera, esses VMP, em todas o nosso arcabouço legal, eles são impostos com base em amplos estudos toxicológicos. Esses estudos eles têm por objetivo mapear as substâncias químicas e com vistas à interferência dessas substâncias químicas na preservação da vida aquática, na potabilidade dessa água, na descendentação animal, na recreação e na irrigação. Ou seja, esses estudos, eles têm por objetivo avaliar o efeito de concentrações dessas diversas substâncias em todas essas condições em que nós, seres humanos, teremos contato com a água e que os animais e a vida aquática, de uma forma geral, também têm contato com a água, não só a vida aquática, mas também os demais seres vivos. Perfeito? Ou seja, esses valores máximos permitidos, eles são estabelecidos com conta numa avaliação de risco e exposição, aonde através de inúmeros estudos clínicos, que com primeiro passo, eu tenho que comprovar que há o dano a um organismo. Muitas vezes essa comprovação ela não pode ser efetuada com base no ser humano. Por exemplo, trialometano. Não há estudos clínicos suficientes para comprovar que a exposição a uma determinada concentração de trialometano possa vir a desenvolver em humanos células cancerígenas. Mas estudos clínicos feitos com ratos ou camundongos demonstraram esse poder carcinogênico e mutagênico do THM. Isso é o suficiente para nosso arcabouço legal absorver o THM e colocar lá com valores máximos permitidos de segurança estabelecidos com base nessa extrapolação dos estudos feitos em animais para humanos. Ou seja, todos aqueles parâmetros que estão no CONAMA 430, no CONAMA 357, que refletem-se nas legislações estaduais e municipais, todos eles são frutos de diversos estudos que comprovaram a toxicidade daqueles elementos e que comprovaram o dano ao organismo, seja ele ser humano, seja ele um animal. O fato é que os valores eles são estabelecidos nessa condição. Estudo, galera, pesquisas exaustivas para se chegar nessas condições que temos hoje, para mapear todas essas substâncias que estão lá na nossa legislação. E aí aparece uma substância nova. Há uns anos atrás, há umas décadas, um pouco mais de uma década atrás, foi muito comum no noticiário o termo vírus emergentes. Quem for mais antiguinho vai lembrar disso, quando nós tivemos o primeiro surto de ebola no continente africano, se não me engano. Os vírus emergentes, eles não surgiram em 1990. Os vírus emergentes, eles existem desde um tempo imenso. Porém, eles foram chamados dessa forma de emergentes porque naquela década o ser humano teve contato com ele pela primeira vez. Como aconteceu agora com a pandemia do coronavírus. Essa cepa de coronavírus, ela já existia, porém, de alguma forma, ela não tinha ainda entrado em contato com os seres humanos. Quando entrou em contato, deu no que deu. Ou seja, quando a gente chama algo de emergente, a gente não deve confundir com os ricos emergentes, que realmente da noite por dia se transformam em ricos. Porque antes era pobre, acerta sozinho na mega de virada e fica zilionário. Não. Na química, na biologia, esses emergentes, eles são emergentes para o nosso conhecimento. E aí surgem contaminantes emergentes, poluentes que estavam lá no corpo d'água, provavelmente, há muito tempo e que nós nunca se demos conta. Por quê? Porque não estavam incluídos em programas de monitoramento. Eles eram desconhecidos.
A partir do momento que toma-se conhecimento da presença dessas substâncias e que percebe-se que ela tem um potencial de ecotoxicidade, aí esse poluente, essa substância, pode se tornar um candidato para as legislações futuras. Vai depender do quê? Vai depender de uma série de estudos clínicos, estudos toxicológicos e ecotoxicológicos, para conseguir mapear essa avaliação de risco e exposição. E assim, depois de acumular dados sobre a sua ocorrência, aonde que ele ocorre no ambiente e qual que é a relação dele com os organismos vivos, se estabelecer um valor máximo permitido, se tabelar um valor de segurança. E aí, então, os contaminantes emergentes são substâncias que não nasceram ontem, nasceram provavelmente desde a Revolução Industrial, estão por aí, no ambiente, mas não nos demos conta dele. Em geral, a gente não se dá conta desses poluentes, que agora são chamados de emergentes, porque a maioria deles se apresentam nas diversas matrizes ambientais em concentração muito baixo, no nível de micrograma e nanograma. Por isso, eles são chamados de microcontaminantes emergentes. São substâncias químicas de difícil detecção por estarem numa concentração muito baixa. Por isso acabam passando batido, até que em alguma pesquisa alguém identifica a presença dele e mesmo em nível de traço busca estudar e compreender até que ponto essa substância em nível traço possa vir causar um dano à vida aquática ou à vida de qualquer outro ser vivo, incluindo nós aqui, os seres humanos. E vejam, de 1998 para hoje, olha só o número de artigos, como eram pouquinhos, e ainda são tímidos. Galera, a gente está falando aqui ó, de, no ápice, 33 artigos produzidos em 2015, numa pesquisa feita por Rodrigues e companhia em 2018. E aí, em 2016, ainda deu uma caidinha. Ou seja, nós estamos nos deparando ainda com substâncias completamente desconhecidas do poderio que eles podem oferecer para problemas que já devem até existir e que nós não conseguimos relacionar. E vejam, nós aqui no Brasil, a gente está mal na fita, mas melhor do que o Japão, do que a China, do que a Coreia do Sul, do que a França, do que o Egito e a Polônia. Porque nós temos, desse montante de estudos já feitos, nós somos responsáveis por 2,5%. Nossa, muito longe da Inglaterra, Holanda e Estados Unidos. Mas já começamos timidamente. O nosso mundo acadêmico aqui no Brasil, ele tem se dedicado ao estudo desses microcontaminantes emergentes. Nós temos grupos de estudos obstinados a compreender a dinâmica deles no ambiente, aonde que eles estão, como vão parar lá, qual o efeito que eles podem provocar, em qual concentração que esse efeito pode ser gerado, quais organismos são mais suscetíveis a sofrerem esse efeito e o que que eles podem fazer se chegarem na água potável ou se essa água for utilizada sem tratamento como consumo por nós seres humanos. Tudo isso, galera, são perguntas que ainda carecem de respostas. Mas já sabemos algumas coisas. Já sabemos, por exemplo, que esses contaminantes de preocupação emergente, que é um outro apelido dado aos microcontaminantes emergentes, eles de fato, eles estão espalhados pelo ambiente. Estão nas águas superficiais, subterrâneas, comercializadas, esgoto bruto, esgoto tratado, lodo, solo, sedimento. Esses microcontaminantes emergentes estão em todo o ambiente. E se estão em todo o ambiente, o que vocês acham? Eles estão em nosso organismo também. Desde quando? Desde 1989, 1990, quando foi feita as primeiras pesquisas? Note, desde quando essas substâncias são utilizadas por nós, nos nossos processos fabris, e lançadas de qualquer forma no meio ambiente. E como que isso acontece? Vejam, esses microcontaminantes, eles
podem ser lançados no ambiente diretamente pelo lançamento de efluentes, de águas residuárias, de resíduos sólidos, mas também, pasmem, pela nossa excreção. Por quê? Porque a gente vai ver já já que um desses microcontaminantes, um dos grupos desses microcontaminantes emergentes são os fármacos. E olha como a gente adora tomar o remédio, como a indústria farmacêutica, ela tem uma liberdade para nos manipular através do marketing, para entuchar remédio para a gente. Ah, esse consumo exacerbado de drogas acaba fazendo com que nós também sejamos um foco de disseminação desses microcontaminantes emergentes, fazendo com que eles cheguem no esgoto, no solo, nas águas subterrâneas, nas estações de tratamento de água que podem passar para a água potável, no mar e nas águas superficiais, afetando todos os ecossistemas que acabam, de alguma forma, permeando o caminho que eles traçam, a rota que eles passam. Bom, como eu disse a vocês, os fármacos é um dos grupos de interesse. E como eu comentei com vocês lá na abertura do nosso bate-papo, nós temos também os desreguladores endócrinos. Galera, esses dois, eles são, por hora, os mais pesquisados, os que já possuem um caminho, digamos, já mais adiantado dentro do espaço-tempo possível, é claro, de conhecimento. Vamos ver um pouquinho sobre eles. Os desreguladores ou disruptores endócrinos. Que raio que é isso? Galera, esse conjunto, deu uma gaguejada agora, hein? Esse conjunto de substâncias, eles têm a capacidade de interagir no nosso sistema endócrino. O que é o nosso sistema endócrino, Fábio? Eu não sou biólogo. Fala minha língua, poxa, o sistema endócrino é um sistema hormonal. Ah, ajudou bastante. O que é isso? Daqui a pouquinho eu mostro melhor para vocês, sabe? Segura aí a ansiedade. O fato é que essas substâncias, eles têm esses disruptores endócrinos, eles conseguem interagir e interferir no nosso sistema endócrino. Eles são substâncias muito parecidas com receptores, com hormônios naturais. E dessa forma, eles confundem, eles têm a capacidade de confundir o funcionamento das nossas glândulas hormonais, gerando um efeito completamente adverso em todos os segmentos que os hormônios acabam atuando, ou seja, em tudo. Olha só o que acontece. Esses disruptores endócrinos, eles mimetizam, eles se parecem com o hormônio natural. E por isso, eles conseguem interagir com as células. Olha, isso aqui é o caminho normal. Os hormônios, galera, eles são mensageiros. São moléculas mensageiras. Vou dar um exemplo rapidinho aqui, tá? Coisa de biólogo. Ah, você acabou de comer uma feijoada, bateu aquela feijoada deliciosa. Passou um tempinho, 30 minutinhos, teu organismo já começou a digerir, carboidrato de fácil digestão, seu sangue está lotado de glicose, que é o produto final da digestão dos carboidratos. Não pode te deixar desse jeito. Aí, o que teu sistema nervoso faz? Ele dá um toque para que o pâncreas produza um hormônio, o hormônio chamado insulina. A insulina vai ser liberada no sangue, vai cair nos vasos, nossos vasos, veias e artérias, vai percorrer o nosso corpo, vai pegar essa glicose e vai estocar em dois lugares. Nas nossas, transformando-a em tecido adiposo, na nossa gordura, ou deixar lá um tequinho para mais pronto uso no nosso fígado. Então, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que atua na redução do nível de glicemia do nosso sangue. Aí, de repente, você acabou de bater a feijuca e sabe-se lá por que você teve que sair, enfim, você ficou umas 4, 5, 6 horas sem comer. Sabe o que acontece? Seu sangue, você está fraco, porque a glicose é o nosso combustível e ela foi guardada. Então, o que o seu sistema nervoso vai fazer? Vai dar um toque para o pâncreas. Pâncreas, produz agora o glucagon. O glucagon é um outro hormônio que vai sair para o sangue e vai começar a colocar glicose no sangue de novo, tirar lá dos seus estoques, do fígado, para colocar à disposição do nosso organismo para obter energia. Então, os hormônios, eles são reguladores, os hormônios tiroidianos, os hormônios sexuais, os hormônios que regulam a nossa urina, diuréticos, enfim, os hormônios, eles regulam
todo o nosso organismo e de todos os animais. E aí, esses disruptores endócrinos, ao interferirem na comunicação do hormônio natural com as células, acabam gerando uma resposta indevida. Ou eles bloqueiam a resposta celular, ou eles dão uma resposta, são mal interpretados pela célula, fazendo com que haja uma alteração no metabolismo. Por exemplo, no metabolismo hepático, que eu acabei de citar aqui como exemplo da glicose e do glucagon. Ou seja, esses caras, eles atuam os disruptores endócrinos atuam num dos principais sistemas reguladores do nosso corpo, no sistema hormonal, no sistema endócrino. Olha só, nós temos aqui a hipófise, o hipotálamo, as glândulas tiroidianas, as adrenais, o pâncreas, os ovários, esse aqui é bacana, hein? Ovário e testículo junto. É só para ilustrar, hein, galera, por favor. Ovários e testículos, enfim, os disruptores endócrinos, eles atuam em órgãos do nosso corpo responsáveis por produzir hormônios que acabam regulando tudo que ocorre conosco. E esses disruptores endócrinos, eles têm uma baixa solubilidade em água e uma alta solubilidade em lipídios. Sabe o que isso acontece quando você ingere esses disruptores endócrinos? Você ou qualquer outro animal? Vai ocorrer uma bioacumulação no tecido adiposo? Pois é. Ele vai ficar se acumulando no teu corpo e dessa maneira, em um dado momento em que ele atinge uma concentração tal que ainda é completamente desconhecida, ele pode desencadear sérios problemas. Bom, esses disruptores endócrinos, eles são quem? O DDT, os pesticidas, os herbicidas, os fungicidas, as dioxinas, o benzeno. Tem bastante disruptores endócrinos já conhecidos, inclusos no CONAMA 430. Eles são desreguladores endócrinos conhecidos, mas nós temos os desreguladores endócrinos emergentes. Quem são eles? Fitalatos. Galera, só para ter uma ideia, se eu falasse para vocês, você fala, mas o que é fitalato? Fitalato é uma substância utilizada na fabricação do PVC, de PVC, do polivinil. Agora eu esqueci o que é o C, não vou inventar. Do PVC. Só isso é o suficiente para vocês entenderem como os fitalatos são empregados nos processos em indústrias de plásticos por aí afora. Eles são plastificantes. Então, os fitalatos são desreguladores endócrinos que acabam tendo um uso gigantesco nos nossos processos industriais. O bisfenol A, ele também é utilizado na produção de plástico, de resinas epóxi. O alquilfenol são substâncias empregadas na formulação de um monte de produtos industriais, principalmente detergentes, os surfactantes ou praguicidas. E aí, os hormônios endógenos. Esse quem são? São aqueles que o nosso corpo produz, sobretudo aqui em termos de desreguladores endócrinos emergentes, que são aqueles que chamam a atenção e que são candidatos para uma futura regulação na nossa legislação. Nós temos, sobretudo, os hormônios sexuais femininos. Aqui, por exemplo, o estriol, estrona e estradiol. São todos eles derivados do estrógeno, que são hormônios que atuam no ciclo menstrual, produzidos pelo sistema hormonal da mulher. E os hormônios sintéticos, esses mesmos derivados do estrógeno, como, por exemplo, o etilestradiol e derivado do Norgestel, que são aplicados na produção, como princípio ativos, da produção de contraceptivos. Então, imagina, galera, que tudo isso daqui está presente em resíduos, em águas residuárias, seja elas de efluentes industriais ou de esgoto bruto, que vão parar nos corpos receptores. O que todas essas substâncias, que só de olhar dá para perceber que pode dar ruim, porque, puxa vida, isso aqui tem que ter algum efeito tóxico, não é possível, esses três aqui. E esses dois aqui são hormônios que atuam regulando o metabolismo de seres vivos, nosso metabolismo. O que pode acontecer com essas substâncias se começarem a se acumular nas águas superficiais, na água potável? O que pode acontecer se eu ingerir determinadas quantidades desses desreguladores endócrinos presentes na água? Isso é que a gente não sabe. Mas nós já sabemos que, de fato, eles estão presentes
nas nossas águas. Olha só aqui, esse estudo de Desotti e Bila, e é de 2007, hein? Porque, como vocês já devem ter visto nos slides anteriores, não temos tantos estudos amplos assim. Mas ele mostra que, por exemplo, o antraceno, bisfenol, etileno estradiol, estrona, eles são encontrados em concentrações traço, micrograma por litro, em diversas matrizes. Água natural, efluente de ET, água potável, esgoto doméstico, e isso nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil, nos Países Baixos, Holanda, dentro dos Países Baixos, Canadá, na França, enfim, em diversas matizes ambientais, em diversas matrizes, melhor dizendo, ambientais, em diversos lugares. E isso aqui, ó, em condições traços. A gente olha para isso e fala, mas putz a vida, 0,007 micrograma por litro? Fábio do céu, isso não é nada. Será? Só os estudos clínicos e toxicológicos e ecotoxicológicos que vão poder nos dar essa garantia de que se eu, por exemplo, beber uma água com 0,002 microgramas por litro de bisfenol, não vai me dar problema. A gente não sabe, não temos essa certeza. E outra certeza que nós temos são estudos conduzidos em animais que mostram alguns efeitos desses microcontaminantes emergentes, desses disruptores endócrinos, em peixes, em mamíferos, e répteis e aves. Olha só, o etileno estradiol, ele causa declínio na reprodução, bisfenol A em mamíferos, anomalia no sistema reprodutivo de ratos, o DDT em répteis, anomalias morfológicas nas gônadas. Gônadas são os óvulos e os ovários, os óvulos, não, os ovários e os testículos. Em aves, o DDT, anomalia no sistema reprodutivo. Ou seja, nós já temos alguns estudos conduzidos em animais, mas ainda uma carência muito grande de estudos conclusivos com seres humanos. Mas é aquela história. Se o bisfenol ele causa uma anomalia em ratos, no sistema reprodutivo de ratos, nós, não só em caráter alguns de seres humanos, né, mas em constituição orgânica, não somos assim completamente diferentes de um organismo de um rato, somos mamíferos. Então, chama muito a atenção para os cuidados e para as pesquisas que devem acontecer. Bom, e os fármacos? Os fármacos são mais simples de entender, porque estão no nosso dia a dia. São substâncias químicas que são biologicamente ativas, sintetizadas com o intuito de induzir respostas fisiológicas em humanos, animais e plantas. Você está com a temperatura corporal muito alta, você toma um antitérmico, como uma dipirona da vida, o princípio ativo vai atuar no seu sistema nervoso, aqui atrás, no bulbo, se não me engano, no centro regulador do controle homeostático, e vai buscar ajustar o nosso termostato para a temperatura abaixar. Ok? Então, os fármacos são drogas sintetizadas, estamos falando aqui de drogas que. Não de chazinho, se incluiria também os chás, os medicamentos caseiros, enfim, mas, sobretudo, por conta da amplitude do uso de drogas sintetizadas, utilizadas por nós para curar as nossas dores, curarem as nossas doenças, enfim, para a gente tentar ficar bem quando está mal. Eu acho que vocês já entenderam o que são os fármacos, né? E essas substâncias, eles têm uma baixa a moderada biodegradabilidade. Alguns são não biodegradáveis, o que favorece a prevalência no meio ambiente. Estamos falando, galera, só de antibióticos, de anti-inflamatórios, de antilipêmicos, que são os redutores de colesterol, contraceptivos, psicotróficos. Galera, cafeína. Cafeína. Os amantes do café pelo mundo afora, quanta cafeína não é eliminada na nossa urina, porque a gente toma demais? A simvastatina, quantos aí não tem problemas de colesterol? Anti-inflamatório, diclofenac. Galera, quem nunca tem uma dor e vai lá na farmácia e compra diclofenac e toma por conta e risco? Antibiótico já é um pouco mais difícil, tem que passar no médico, tem que ter receita, mas enfim. Esses medicamentos, eles são utilizados demais por nós. E se há um fluxo imenso de venda, há um fluxo imenso imenso de produção. E se há um fluxo imenso de produção, o que vai gerar? Muita água residuária, que vai parar aonde? Nos corpos d'água. Ah, mas esses
essas indústrias farmacêuticas devem tratar os seus efluentes. Sim, sim, verdade, acredito piamente, mas nós não temos. No CONAMA 430, aqui em São Paulo, no Decreto Estadual de 468, e nenhum outro lugar, na legislação, um valor máximo permitido para diclofenaco, para simvastatina, para etileno estradiol. E aí, como que eu vou saber se está bom ou não? Eu não sou nem obrigado a monitorar. Eu nem quero saber se isso está no meu efluente ou não. Eu vou apenas monitorar o que a legislação me cobra e me obriga. Logo, esses efluentes, por mais bem tratados que sejam, podem conter essas substâncias, da mesma forma que os esgotos sanitários, quando são lançados por uma estação de tratamento de esgoto. Enfim, fato é que, além do caminho ser o lançamento de águas residuárias nos corpos receptores, nós também, como eu comentei, indiretamente contribuímos com isso. Porque, vejam, quando a gente acha que quando toma um medicamento, uma dipirona de 1 grama, por exemplo, que aqui em casa, dipirona de 1 grama, a gente tem que esconder, a gente tem que traficar. Parece traficante. Oh, você tem uma dipirona de 1 grama aí, tô com um pouquinho de dor de cabeça. Porque é todo mundo viciado em dipirona de 1 grama. Você toma dipirona de 1 grama, ela não vai ser completamente utilizada pelo teu corpo. Olha, a gente tem aqui um exemplo do ibuprofeno. O ibuprofeno, 10% dele vai embora, vai sair ileso. O felbamato, que é um antipilético utilizado para quem sofre de crises convulsivas, quase metade do composto ativo, da concentração do composto ativo, vai embora. A amoxicilina, antibiótico, 60% é excretado na forma inalterada. Então, vejam, nós lançamos via nossa urinazinha fármacos, microcontaminantes emergentes. E aí, onde que isso vai parar? Vai parar nas diversas matrizes ambientais. Vejam, o Aragão, em 2018, ele traz uma série de exemplos. Eu coloquei só aqui um pedaço, mostrando aonde alguns fármacos são encontrados. Águas superficiais, efluente hospitalar, de indústria, farmacêutica, lodo de estação de tratamento de esgoto, águas superficiais, esgoto bruto e tratado, enfim, em condições, em concentrações traço, mas estão lá, estão lá. E o que que essas substâncias elas podem nos causar? Novamente, não sei. Olha nós aqui, no Brasil. Esse mapeamento foi feito por Souza em 2017. Esses são os estados que mais atuam do ponto de vista acadêmico em pesquisas. Aliás, desculpa, onde os grupos de pesquisas atuantes na questão dos fármacos mais encontraram fármacos na água potável. Veja só aqui São Paulo. Olha a quantidade de cruzinha. Bastante, né? E aqui são os principais fármacos pesquisados em águas brasileiras: anticonvulsionantes, antidepressivos, cafeína, antibióticos, hormônios. Tudo isso aqui, galera, são os grupos de fármacos. E aqui no Brasil a gente se preocupa porque são os medicamentos que mais são utilizados pela nossa população. E olha só, novamente, nesse momento, nós estamos escolhendo alguns antibióticos, escolhendo alguns anti-inflamatórios, fazendo escolhas para começar a estudar, para começar a entender, para começar a ter uma noção do risco-exposição. Quando conseguirmos consolidar o estudo dessas substâncias que escolhemos, terão outras esperando. Vocês percebem que isso nunca tem fim? E não deve ter fim mesmo. E o bom, galera, é que cada vez mais nós teremos legislações mais rígidas, mais abrangentes, que vão proteger muito mais a vida aquática, a qualidade da vida aquática e a saúde humana. De uma forma geral, galera, os fármacos e os disruptores endócrinos, eles têm um potencial de produzir efeito de toxicidade aquática, de genotoxicidade, quer dizer, lesões nos genes, alterações endócrinas, seleção de bactérias patogênicas existente. Isso tudo, nós temos já uma comprovação em estudos clínicos feito com micro-organismos e animais expostos a determinados fármacos e disruptores endócrinos. O que falta? Extrapolar esses dados para valores limites de exposição humana, via consumo d'água,
Isso por si só já é muito difícil. Conseguir associar o consumo d'água com a aquisição de algum dano a longo prazo, algo crônico, como que é essa questão aqui, é muito complexo, mas estamos buscando isso. Um evento realizado pela OMS, o Pharmaceuticals in Drinking Water, ele diz o seguinte, Water, né? Ele diz o seguinte, que os fármacos que ocorrem nas águas naturais e tratadas, eles têm uma concentração muito inferior às doses terapêuticas, aquilo que a gente ingere, o que diminui a probabilidade de causarem efeitos adversos em humanos. Feito. O que esse paper da OMS, esse relatório, está tentando fazer é contemporizar a carência de informações e falar: calma aí, galera. Não é para ficar ainda desesperado, não. Achar que eu estou tomando um copo d'água e eu estou tomando hormônio. Vai mudar ou a minha condição hormonal. Eu vou pegar alguma. Não, calma. É isso que eles estão tentando dizer. Por quê? Como a gente viu, esses compostos são encontrados em concentrações traço de micrograma ou nanograma. Tá? Mas não podemos esquecer que quando eu tomo dipirona, eu estou tomando só dipirona. Quando eu tomo diclofenaco, é só diclofenaco. Quando eu tomo amoxicil, eu não misturo os medicamentos. E quando eu tomo água, eu posso ter uma mistura desses fármacos com disruptores endócrinos. Ou seja, os efeitos observados, eles devem ser encarados com uma ação isolada e a sinergia, quando eles estão presentes em conjunto. E isso a gente ainda não sabe. Alguns medicamentos não podem ser tomados juntos. Então, por que eu posso tomar água com traços deles juntos? Por isso, é ainda tudo muito incipiente. E um detalhe, tá? Esse Pharmaceuticals in Drinking Water, ele não faz alusão aos desreguladores endócrinos. Ele faz essa afirmativa, ele contemporiza apenas os fármacos. Qual a expectativa de remoção nas ETAs desses microcontaminantes emergentes? Bom, a turminha, a equipe do Lima, em 2017, fez uma série de estudos com algumas rotas tecnológicas para remoção desses camaradas aqui, ó, bisfenol, diclofenaco, sulfametaxazol, estrona, estradiol, etileno estradiol e estriol. Galera, eu vou te falar, hein? Agora eu fiquei besta comigo mesmo, hein? Sulfametaxazol, agora vai sair de novo. Sulfametaxazol, é difícil, hein? Aí eu falei de primeira. Enfim, eles estudaram esses fármacos e disruptores endócrinos em algumas rotas tecnológicas. Vou trazer uns exemplos aqui para vocês da conclusão do estudo deles. Vejam só, estamos falando de ETA, portanto, de processos físico-químicos de ajuste da água bruta. Quando nós temos a clarificação, e clarificação com o uso também de carvão ativado em pó, olha só, a porcentagem de remoção desses camaradas, da maioria deles, é muito baixa. O sulfametaxazol foi um pouquinho mais alta, mas nós temos uma baixa eficiência de remoção em processos de clarificação. Com a cloração, conseguiu-se índices de remoção até que bem interessantes, porém com um tempo de contato de 4 horas. Já com o uso de carvão ativado em pó, o que se percebeu é que quando o carvão ativado em pó ele foi aplicado após o processo de coagulação, os resultados foram muito bons. Já quando ele é aplicado em conjunto com a coagulação, já não foi tão bom assim, porque levanta-se a hipótese de que há uma competição pelo sítio ativo do carvão ativado em pó pelo coagulante. Sem contar que na coagulação nós temos um tempo de contato de segundos. Né? Então, o que a equipe do Lima concluiu é que é mais interessante aplicar o carvão ativado em pó com a água já coagulada na floculação. E, por fim, o uso do carvão ativado granular. Esse mostrou-se bem efetivo, sobretudo o carvão ativado granular feito com casca de coco. Enfim, ele traz algumas outras rotas tecnológicas. Coloquei aqui só para ilustrar que, novamente, as pesquisas elas estão correndo para poder entender quem são, onde estão e como a gente tira e que mal nos faz. E qual que é a expectativa de remoção em RET? Alguns estudos também já foram feitos. Aqui é pela OMS. Estudo antiguinho, 2012, mas desculpa, foi o que eu achei. Em lodos ativados, o esgoto bruto, uma remoção, imagina, o que é uma remoção de 11 a 99%? Bem complicado, né, a gente avaliar isso.
de 7 a 100%, entre 20 e 80%. Vejam que é do nada ao muito, ou seja, não há nada conclusivo. Nós não temos ainda estudos conclusivos em relação à efetividade da rota tecnológica para remoção dos microcontaminantes emergentes. É claro, eu não posso bater o martelo e dizer que já não tem um estudo agora em 2021, 2022, 2023, que possa ser que eu não tenha encontrado, mas que mostre rotas tecnológicas e a sua eficácia para a redução desses microcontaminantes emergentes. Sei que há parceiros, amiguíssimos, assim, pessoas gente boíssimas que trabalham junto com a professora Sueli Borrelli, que já participou de um programa nosso aqui de uma live sobre toxicidade, que estuda a aplicação de feixes de elétron. Estamos falando de processo oxidativo avançado, de laser, para poder quebrar a cadeia de alguns antibióticos e facilitar a sua remoção em processos de tratamento biológico. Ou seja, há muito estudo acontecendo, mas ainda há um cenário que ainda não se ajeitou. E, galera, isso aqui agora está no brinde, porque, nossa, essa aula está ficando extensa demais. Mas é impossível não falar dos microplásticos, que é o microcontaminante emergente que está na crista da onda. Ah, meu Deus, eu li no jornal que eu estou bebendo água com plástico. Esses plásticos que eu estou na água potável vão entupir os meus rins, vão me causar doença. Calma, calma. Nós ainda não sabemos nada direito. Olha só, vamos primeiro ver o que a gente já sabe? O que são os microplásticos? São contaminantes emergentes formados por partículas de plástico que variam do tamanho de 1 micrômetro a menos de 5 milímetros. Ou seja, alguns visíveis a olho nu, outros não são visíveis a olho nu. E eles podem ser classificados em dois grupinhos: microplásticos primários, que é a forma predominante desses aqui, ó, dessa galerinha micra, são microesferas, aonde a gente não consegue de fato enxergar. Eles são originados pelo descarte direto de efluentes, cujo tratamento não conseguiu segurá-los dentro da sua rota aplicada. E os microplásticos secundários, esses daqui, já são formados pela decomposição dos plásticos que estão jogados no meio ambiente, das garrafas PETs. Ao longo do tempo, por diversos mecanismos térmicos, abrasão, hidrólise, fotodegradação, biodegradação, enfim, tudo isso vai fazendo com que o plástico, o pedação de plástico, vá se fragmentando, até num dado momento chegar muito perto do que é o microplástico, ok? E aí, de fato, o que se sabe? Qual o risco que esses microplásticos oferecem para a vida aquática e para os seres vivos? Não há informações conclusivas, porque ainda, novamente, é algo muito recente. Os estudos ainda estão sendo conduzidos, ainda há debates, ainda há muitas dúvidas. O pouco que se sabe é que para organismos aquáticos, esses microplásticos, já se observou eles provocando obstrução no trato digestório. Mas, de uma forma geral, a OMS, ela no seu relatório de 2021, uma análise global sobre lixo marinho e poluição plástica, ela traz aquilo que talvez sintetize tudo isso que falamos até agora. A poluição plástica, a poluição dos microcontaminantes emergentes, é uma ameaça crescente para todos os ecossistemas. Aqui no caso, eu fiz a extrapolação para os microcontaminantes emergentes, mas o que a OMS traz é que a poluição plástica é uma ameaça crescente para todos os ecossistemas. O que ela está fazendo? Ela está chamando as universidades, os pesquisadores, os cientistas, os médicos, toda a comunidade acadêmica para se debruçar e estudar a dinâmica desses microplásticos, mas também ela está chamando a sociedade como um todo para que ela cobre cada vez mais que as fontes geradoras de águas residuárias atuem com mais severidade, que retenham cada vez mais os poluentes, sejam eles apresentados na legislação ou não, que as estações de tratamento de efluentes industriais, que as estações de tratamento de esgoto sejam cada vez mais efetivas para segurar esse plástico e que nós também tenhamos uma cultura melhor para não lançá-los inadvertidamente no meio ambiente, para que possamos reduzir o seu consumo. Enfim, o relatório da OMS, ela só coroa a dúvida do momento, porque não traz
não traz afirmativas e coloca essa certeza do futuro, de que há uma ameaça crescente para todos os ecossistemas. E ufa! Bye bye, galera. Vou me despedindo de vocês depois dessa aula grandinha, pedindo para que, se você gostou, dá lá um joinha. Compartilha, manda isso para os seus colegas, seus amigos, suas amigas, enfim, ajude-nos a convencer o robozinho do Google que nós somos relevantes. Vai nas nossas redes sociais, siga-nos. Nós temos cursos, nós temos descontos, temos materiais como esse para oferecer a vocês. O que a gente quer é estar perto de vocês. Nós somos emergentes no saneamento. Já existimos há muito tempo, porém, aqui, Aparecido, nós temos aí 1 ano. E queremos que o nosso conhecimento, que a nossa parcela de contribuição seja disseminada. Contamos com vocês. Pessoal, cuidem-se e a gente se vê no próximo bate-papo. Até mais!